Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Isso lá é hora de fazer live, né? Vamos testar essa internet primeiro, porque vou te contar. Não é fácil, hein? Vou te contar. Não é fácil, hein? Tô só esperando, tá, gente? Um pouquinho. Tô vendo se a minha internet vai responder positivamente. Porque é muito ruim fazer live com uma internet, né? Uma internet ruim é muito ruim. Boa tarde pra você que tá por aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu queria mostrar aqui, às vezes as pessoas me perguntam, né, a respeito daquelas florezinhas. Ei, Laura, tudo bem? Hilda, tudo bem? Boa tarde. Às vezes as pessoas perguntam, como é que eu faço aquelas florezinhas que nem são os miosotes, tá? Eu nem sei o nome daquelas florezinhas, elas são florezinhas silvestres que a gente faz para compor. Elas podem ficar sozinhas, né? E elas podem compor, assim, um arranjo de rosas ou de outras flores, né? Mas nada te impede de fazê-las sozinho também. E eu começo essa live pequena, tá? Uma livezinha pequenininha. Boa tarde, Lu. Eu começo essa live dizendo assim pra você que a vontade é a chave que abre portas, né, gente? A gente precisa ter vontade de aprender antes de qualquer coisa. E eu acho que essa palavra eu não consigo, a gente precisa riscar, né? Riscar completamente. Consegue sim. Para quem não nasceu com aquele talento nato, existem técnicas hoje, pessoas maravilhosas dando aula, né? Grandes mestres. Boa tarde, Analice. Grandes mestres, tá? E assim, técnicas muito boas, né? Diferenciadas, né? Cada um vai escolher aquela técnica que melhor lhe atende, certo? E é isso. Então, a gente vamos riscar, né, do nosso caderninho essa frase: eu não consigo. O eu não consigo fecha portas, trava o emocional que interfere no plano físico, né? Então, vamos esquecer. Vamos lá. Aqui nós temos clareador, ó. O clareador, eu dou uma diluída bem legal nele. Se você usa muito, você pode diluir com água filtrada, né?
Se você usa pouco, eu sugiro para você, né? Vou falar de novo isso aqui, tá? Para você usar a água desmineralizada que você encontra para comprar em lojas de cosméticos, né? É a água de bateria, né? É a água no estado mais puro dela, tá? Agora, se você usa muito, então você não vai precisar guardar. Então, você pode usar mesmo a água filtrada. Uma coisa que eu recomendo é não colocar sal. Tem alguns lugares aí onde as pessoas... Boa tarde, Nenzinha. Onde as pessoas colocam... tem alguns lugares que as pessoas falam, né? Ah, coloca água, o sal, que o sal vai dar aquela diluída. Na verdade, o sal desanda, tá? A tinta e aí não é legal, não. Então, a água resolve. Esse clareador aqui, como eu uso muito, eu diluí ele com água filtrada, tá? Só água filtrada mesmo. E as outras tintas também, tá? Tintas, trabalhem com tinta sempre numa textura boa. Uma boa textura de tinta é aquela que você, quando faz esse movimento aqui, olha... A tinta já sai e cai. Não é o caso dessa daqui, tá vendo? Essa tinta é novinha, com vencimento para 2025. Mas quando eu faço isso aqui, olha, a tinta ela permanece lá dentro. Então, precisa sim de um pouquinho de água, tá? Você pode diluir aqui com o diluente, né? Quem trabalha com o diluente, né? Você pode diluir também em pequenas porções, somente aqui você vai usar com água também, porque o solvente, né, ela é a base de água. Aqui diz, olha, solúvel em água, né? Então, ficam dicas aí que eu considero que são importantes, porque o cliente, se você faz para vender, e até mesmo para você, né? Ele não pode chegar para você e reclamar, assim, que a pintura desbotou, né? Que a tinta saiu, né? Que não tem mais cor. E muitas vezes é a tinta que você vai colocando água, e não, infelizmente, né? Chega num tempo em que o princípio ativo, a resina da tinta, ela vai ficando tão diluída que ela já não tem mais fixação, tá? Então, tá bom. Dito tudo isso, vamos ver como é. Essa é uma live pequena, tá? Eu espero que a internet esteja boa, que o som esteja bom também. Nós vamos trabalhar aqui, olha, com azul marinho, clareador, que vocês já viram, azul marinho, azul hortênsia, que também pode ser substituído, olha, por azul inverno, por azul caribe. Tem outros azuis também, né? Tem o ardósia. Pode também, você também pode, vamos supor que você não tenha nenhuma dessas, você só tem o marinho numa partezinha do seu pratinho ou numa vasilhinha à parte, você pode fazer uma misturinha do azul marinho com o branco, que você vai ter um tonzinho, quer ver? Vou só mostrar aqui pra vocês o azul marinho com branco, né? Que você vai ter um tonzinho legal pra você fazer as suas florezinhas silvestres. Veja bem, aqui no prato, olha só, aqui no prato, olha, eu tenho azul marinho. Então, essa é a minha cor de fundo. E eu quero um azul mais claro para eu poder modelar as minhas flores, né? Então, você pode usar o azul marinho mais o branco, olha só. Eu vou ter um tonzinho mais voltado pro azul caribe, né? Olha só. Tá vendo? Pro Caribe, tá certo? Olha só o Caribe aqui, quer ver? Deixa eu ver, esse aqui é o Caribe, olha só. Vou ter um tonzinho voltado pro Caribe. Se você pega um azul mais claro, né? No caso, um azul cobalto ou um turquesa e põe branco, você vai ter um tom diferente desse daqui, mas tão bom quanto para você fazer a modelagem. Então, gente, na verdade, nós não precisamos, assim, de ficar... Ai, meu Deus, eu não tenho essa cor, eu não tenho essa cor. Não precisa. Não precisa do desespero. Vocês podem ter certeza que com pouca tinta a gente faz uma festa, tá? Aqui, como eu tenho o hortênsia, então nós vamos usar
marinho, hortênsia, branco. Nós vamos precisar de amarelo, limão ou ouro, ou qualquer outro tom de amarelo, até o siena pode ser. O sépia, tá? Então, são 5 cores mais o clareador, tá? O branco a gente não conta assim, né, como cor, não, mas tudo bem. Então, vamos lá. Live fica gravada, tá bom? Então, quem não viu agora, isso não é hora de live. Até me falaram outro dia, suas lives tem pouca gente, mas é porque você não programa. Eu não consigo programar, gente. Infelizmente, eu não consigo programar. Às vezes, o dia que eu programo, que eu tô de boa, a internet não tá de bem comigo. Então, vamos fazer assim, dessa forma, né? Olha, como eu falei no princípio dessa live, não existe essa palavra eu não consigo. Eu não dou conta. Dá conta sim. Consegue sim. O que não existe são passes de mágica na pintura. Não existe, ó. Estalou o dedinho, ficou pronto. Isso não é verdade. Você não vai aprender, se você nunca fez, a não ser que você tenha um talento nato para copiar da natureza, que é a nossa maior inspiração, você não vai conseguir fazer, aprender com pouquíssimo tempo, com uma semana, com... Não, gente, a coisa toda é um processo, tá? É um processo, e não é um processo assim, é muito simples. Não é difícil, não é difícil. Exige estudo, tá bom? Quando eu falo pra você assim, vamos aprender a trabalhar ficando independente do risco, eu quero dizer exatamente isso aqui, olha. Veja bem, clareador, tá? Clareador, pinceladas cruzadas de clareador com o pincel pituá. Não tem o pituá? Tem problema. Serve aquele que você tem aí, olha, o pincel chato que você tem, vai servir a mesma coisa. Eu trabalho muito com o pituá. Primeiro, porque é um costume, né? Eu já me habituei, me habituei ao pituá e acho que ele cobre grandes, né? Acho não, ele cobre grandes, espaços em menor tempo, né? Então, isso otimiza o meu tempo, tá? Eu vou trabalhar aqui com o sépia, né? Eu falei pra vocês que nós usaríamos essas cores e usaremos essas cores. Eu vou trabalhar aqui com o sépia, veja bem, eu preciso de um verde mais claro, né? Eu não quero colocar uma paleta de cores, inclusive as empresas, elas nos oferecem uma paleta muito boa, sabe? Não vou citar empresas, mas as empresas que estão no mercado, que são as nossas fabricantes de tinta, nós temos cores muito bacanas, uma paleta muito vasta, mas nem em todos os lugares nesse país a gente encontra essas cores todas. Tem lugares que você encontra as cores básicas, então tem como trabalhar com pouca cor. O sépia, eu considero ele um coringaço, mas coringa mesmo, tá? Muita cor a gente pode fazer, principalmente os tonzinhos mais sequinhos, usando o sépia. Então, veja bem, eu quero um tonzinho de verde, porque eu quero esfumar com um tonzinho de verde. Mas eu quero um tonzinho de verde sequinho. Olha só, sépia e azul hortênsia. Um pouquinho de clareador aqui também, né? Como eu quero um fundo mais clarinho, eu vou colocar mais um pouquinho de branco. Olha só, eu tenho um tom de verde que é quase uma erva doce, tá? É que... eu não sei como é que funciona, o que vocês têm de visualização de cores no aparelho que vocês estão usando, computador ou celular. Mas isso aqui é um verdezinho, vou mostrar mais de pertinho, olha só. É um verde bem puxado para o erva doce, tá? Então, olha só, com pinceladinhas cruzadinhas também, em cima desse clareador, olha. E olha que eu nem tomo conta do espaço todo, ó. Pinceladinhas cruzadinhas, ó, tá? Porque se você fizer esse movimento aqui, você vai limitar e você não consegue. Quando você cruza essas pinceladas, você já tá dando formato de folhinha, né? Tá dando um formatinho de folhinha aqui já, olha.
Então tá. Então aqui é o meu fundo, tá? Mas é um fundo que eu já tenho simulando as florezinhas, certo? Então, olha só. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de azul, um pouquinho de sépia nessa misturinha que eu já tenho aqui, ó, tá? Porque eu vou intensificar um pouquinho essa cor, vou colocar um pouquinho mais de sépia, ó, tá vendo? E já venho aqui, olha, formando aqui, posso usar esse pincel chato agora. Eu venho formando aqui, olha, trios, parezinhos de folha, olha, que eu já consigo ver como se eles estivessem num primeiro plano. Vou colocar um pouquinho mais de azul aqui, olha, que eu quero dar um tom diferente, ó. Então, vocês entendem que trabalhando com azul e sépia, eu consigo vários tons de verde, tá vendo? Esse aqui puxa mais pro grama, né? Então, eu acho, assim, eu acho uma delícia brincar com as cores, ó. Então, aqui nós já temos quase uma folhagem, né? O que falta aqui para ser assim, uma folhagem são o que aqui agora? Galhos, né? Então, aí a gente pega aqui, ó, o meu 422, tá? É o 422 da Condor, viu? Eu fico falando marca assim, eu nem sei se pode, mas eu acho que pode, né, gente? Não tem problema não, né? Não é patrocínio nem nada não, são os pincéis que eu utilizo, tá, gente? Mas não utilizo só esse não, tá? Então, olha só. Aqui, então, a gente vem, olha, enraleci o sépia, né? Ó. Você vem dando vida, dando galho, né, para essas folhinhas. Torce aqui, ó, um pouquinho, fazendo um cipózinho, ó. Brinca, né? Seja espontâneo no seu movimento, ó. Talvez, da primeira vez, não fique assim, olha. Ei, Holmes, tudo bem? Seja bem-vindo, um abraço no povo de Goiás, né? Então, olha só. Então, você puxa também, olha, uns galhozinhos em algumas folhinhas, dentro de algumas folhinhas, não todas, tá? E aí, você tem aqui, olha, um raminho já, né? Uma folhagenzinha já pré-pronta pra você ter aqui agora. Agora, nós vamos fazer as florezinhas, tá? Então, vamos pegar de novo o pituá. Vamos umedecer o nosso espaço em que eu quero fazer as folhas, as flores. Isso aqui você pode determinar o seu espaço fazendo aqui, ó, uma bolinha aqui, né? Fazendo uma voltinha aqui, né? E para preencher isso aqui, ó, de clareador, aleatoriamente, tá? Não faça esse movimento. Tudo o que você limita, você tira a suavidade, você tira a naturalidade, tá? Então, não limita nada, vai, ó, aleatoriamente. Você vem aqui com o azul marinho e também vai fazer pinceladas, olha só, aleatórias, bem aleatórias. Eu gosto da pincelada cruzada. Quando eu falo cruzada, ó, X, tá? Ó, xzinho pequenininho. Funciona muito bem. Limpa o pincel, porque, né, azul é um negócio muito intenso. Ó, entra aqui, ó, um pouquinho de azul na folhagem que você já fez, tá? Trabalha mais o azul na parte de baixo. Pois é, Lu, vai ficando assim, suavezinho, né? Sem aquela agressão toda, né? Sem... Aí me perguntaram assim, mas não sai? Não, gente, não sai. Eu trabalho com clareador
né? O clareador, ele ajuda a fixar também. Agora, nós vamos trabalhar, modelar as nossas florezinhas. Essa modelagem, existem um monte de técnica para você fazer essa modelagem. Você vai pegar aquela que melhor lhe atender. Olha, eu tenho aqui um pincelzinho. Esse pincel é o 803, não vão rir, que ele tá tão velhinho, mas tão velhinho. Esse pincel deve ter, ixi, nem sei quantos anos. Esse pincel aqui é o 803, é o Pituá da Tigre. E o que aconteceu? Ele foi ficando velhinho, velhinho, curtinho. Então, eu aparei e lixei. E olha só como é que ele é redondinho aqui, olha. Tá vendo? Ele é redondinho. Se você tiver algo parecido com isso, você pode fazer esse movimento aqui, olha. Olha só. E você vai ter, ó. Tá vendo? Isso com o hortênsia ou o azul que você escolher, tá? Só esse movimento, dá uma rodadinha nele e você já vai ter. Mas se você não tem problema, né? Porque a gente pode fazer a nossa modelagem, olha só, com um pincel chato. O que você vai fazer? Olha só, né? Ó, pra um lado e pro outro, fica redondinho, ó. Prefiro assim, tá, gente? Dei solução, dei uma ideia para quem tem dificuldade, né? E tal. Olha só. Prefiro assim. As áreas mais escuras, a gente aproveita só a sujeirinha do pincel, tá? Ó, a gente não vem fazendo nas áreas mais escuras, que eu deixei isso aqui bem azul, azul marinho, a gente pega os restinhos que estão no pincel, tá? Até me perguntaram assim um dia, isso aqui são hortênsias? Eu falei, quem me dera eu soubesse fazer hortênsia. Tenho maior dificuldade com elas. Aí, se você quiser, olha, misturar um pouquinho de azul no azul hortênsia, olha só, para você fazer umas florezinhas mais, né, mais azuis, ó. Ei, Joalice, ei, Rita, ei, Neuza, boa tarde. Então, gente, veja bem, continuando aqui, né? Então, ó, aqui você vai brincando aqui, que depois isso aqui tudo vira um arranjo só, tá? Vamos esperar, né? Enquanto a gente espera que o tecido puxe um pouco essa tinta, tá? Vai puxar um pouquinho, porque nós estamos falando de tinta para algodão. Nós estamos falando de tinta à base de água em algodão. Essa tinta se comporta da seguinte maneira: se você coloca água no algodão, o que a água faz? Suga. O que o algodão faz? Suga a água da tinta, não é isso que faz? Então, aí é o mesmo procedimento. O tecido, ele tende a puxar muito a tinta, por isso que aí depois a gente vai o quê? Acrescentando luzes, sombras, né? Então, é isso aí. Então, aí agora, vamos aproveitar esse momento que a gente vai esperar, né? Esperar. E vamos fazer aqui do outro lado também, olha. Né? Ó. Pinceladinhas aleatórias, ó. Não se importando. Tem sujeirinha no pincel? Tem. Isso é ótimo. Isso é uma outra coisa legal, da gente não ficar toda hora lava pincel, e sempre aproveitando aquilo que eu tenho de sujeirinha lá no prato, tá? Ó, pinceladinhas aleatórias, cruzadinhas, já simulando o quê? Folhinhas, né?
Então, você vai sempre pegando, ó, pega mais um azulzinho, põe aqui no sépia, põe um pouquinho de branco, porque você quer um fundo, ó. Tá vendo? Ó, pinceladinhas cruzadinhas e nós temos aqui, ó, né, já um fundo, como se fosse lá atrás que tivesse essas folhinhas. Já aproveita, olha, faz também aqui, ó. Dê folhas pro seu arranjo, olha. E assim... Não precisa ter medo, gente, desde que você não trabalhe com muita tinta no pincel, tá? Sempre com pouca tinta, né? Sempre. Porque quando você trabalha com muita tinta, é mais difícil, né, gente? Você precisar colocar mais do que você ter que tirar, não é verdade? Então aqui, ó, vamos aqui agora, ó, com um pouquinho mais de azul, com um pouquinho mais de intensidade. E vamos fazer nossas folhinhas. Vamos fazer com o pincel chato. Opa. Tá dando pra entender direitinho, né? Porque não adianta fazer live se vocês não estiverem entendendo. Tem que entender, tem que falar comigo. Tá legal, a imagem tá boa, o som tá bom, tá tudo ok? Então, olha só. Já temos aqui nosso outro fundo. Nada te impede, tá? Ei, Vanice Isabel. A mulher das mãozinhas de fada, tudo bem? Então, Então, é isso aí. Ó, se você tiver espaços aqui dentro, que você queira jogar um verdinho, tudo agrega, gente. Tudo vai agregando, né? Então, agora, vamos pegar o sépia com a aguinha lá no prato, tá? Vamos diluir esse sépia com uma aguinha. Obrigada, Ivanice, né? Vamos pegar o sépia e vamos de novo Ana Duracenco, tudo bem? Vamos fazer nossos galinhos de novo, tá? Se quiser perguntar, pode perguntar, porque hoje eu consigo ver vocês, tá? Hoje eu consigo ler vocês. Se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Talvez alguma dúvida que tenha ficado. Aí, se você me falar assim, Sol, nunca vou conseguir fazer um negócio desse, né? Eu vou dizer pra vocês... Não fala um negócio desse, vai estudar, não pode ter preguiça de estudar não, né? Muitas vezes a gente olha uma coisa assim, isso aqui é muito difícil. E pronto, fica por isso mesmo, desiste. O que a gente quer é precioso, gente. O querer é um negócio de doido, tá? Uma hora eu conto pra vocês uma historiazinha de como foi a minha experiência com pintura, tá? Mas hoje não. Então, olha só. Lados diferentes, tons diferentes, tem problema? Não, nenhum. Estou dentro da mesma gama de cores, não usei nenhum tom diferente aqui, tá? É normal, é natural, né? Lá naquele galho de árvore lá, daqui eu tô vendo a imensidão de tons de verde, né? O lado onde bate mais sol, eu percebo claramente que as folhas estão mais claras, tá? Na natureza é assim. Então, essa preocupação dos lados terem que ficar iguais, nossa, muito complicado isso, gente. Não dá pra ficar igualzinho. Eu nem quero isso, né? Rita, obrigada, eu entendo tudo, você é ótima, professora, obrigada. Ô, Luxa, Majur. Ajur ou bainha aberta, tá? Ô, Ana, obrigada, Ana. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o branco aqui agora... Tá? E nós vamos com a quina do pincel, essa parte aqui, o tecido já deu uma sugada, embora hoje esteja friozinho aqui, não tá frio, mas tá uma delícia, na verdade, o tempo. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar as luzes, eu só vou colocar luzes nas partes de cima, nos lugares onde, no meu entendimento,
Ei, Áurea, boa tarde. Onde no meu entendimento eu tenho luz. Por quê? Porque eu predefini no meu trabalho que a minha luz está vindo daqui, olha, daqui. Então, todas as luzes do meu trabalho terão o reflexo, né? Terão a trajetória desse lado de cá, tá? Então, olha só, quina do pincel, né? Eu gosto sobre pincéis, tá? Sobre pincéis, eu gosto de trabalhar com pincel chato. Vejam bem, os pincéis, às vezes, eles vêm redondos. Deixa eu ver se eu tenho algum pincel novo aqui. Nossa, aqui eu não tenho, mas... Deixa eu ver aqui. Ah, tenho sim. Os pincéis, geralmente, eles vêm assim, arredondados, tá? Esse aqui eu até já cortei nele, não... Esse não serve, que eu já cortei. Não tenho nenhum aqui. Novinho, não. O que que acontece? Quando eu falo quina do pincel, para que o pincel tenha uma quina, eu preciso ter isso aqui reto, né? Se tiver redondo, então eu não tenho quina, né? Então, olha só, serve esse pincel aqui, que já tem a quina, olha que ele tá reto aqui, então ele tem essa quininha aqui. Serve esse daqui. Esse aqui é um Ceramic 321, número 10. Serve esse que quase todo mundo tem, que é um 421 da Condor. Acho que é 421 mesmo, né, gente? É o 421. Esse aqui, não me lembro o número dele, mas eu tô achando que é o 10 também. Então, serve esse aqui também, tá? Então, eu trabalho muito com o pincel chato de cabo amarelo, no tecido que tem uma trama mais... grossinha, que é o caso do pano de copa. Por quê? Porque esses tecidos que tem essa trama desigual, que essa trama mais grossinha, elas estragam muito os pincéis de cabo vermelho, os pincéis que tem as cerdas mais macias. Então, eu trabalho com esse aqui. Funciona muito bem. Mas aí, pincel, como eu falei, é uma questão de adaptação. Obrigada, Áurea. Obrigada por esse jeitinho meu aí. Jeitinho mineiro, né? Então, vamos lá. Se Deus quiser, Ivanice, logo, logo. Deus é maravilhoso. Deus dá a vitória pra gente. Vamos lá. Vamos trabalhar, então, olha. Luzes. Suavemente. Pouca tinta no pincel. Olha. Nossa, gente, logo agora que eu tô dando essa aula, tem alguém fazendo alguma coisa, um barulho chato pra caramba. Observem, assim, que esse jogo de luz e sombra, aqui foi muito, tá, gente? Não precisa dessa quantidade. Esse joguinho que a gente faz, essa brincadeirinha de luzes e sombra, é que transforma tudo assim, que vai dando movimento, volume, profundidade, nos lugares certos. Isso fica espetacular, né? Eu só defino aquilo que eu vejo, não é verdade? As florezinhas, elas pulam depois que a gente coloca as luzes, né? Elas pulam. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai marcar na parte de baixo, onde eu defini assim, que tá mais escuro, porque senão você perde essa coisa da luz e da sombra, você perde as sombras, né? Então, vocês observem assim, olha, que nas partes de baixo, ó, eu vou deixando sombra, vou sombreando, ó. Mas existe um pulinho do gato nessas florinhas, nessas florezinhas, que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Pra que elas fiquem mais redondinhas e gordinhas. Vocês vão ver assim. Que o negócio não tem nada de... Ô, Lu, eu já pintei violeta assim,
Deixa eu ver, não sei se eu fiz um projeto, não sei. Não, não é projeto não. Eu fiz uma pintura, eu só não mostrei pintando as violetinhas, mas eu pintei violetas. Às vezes, eu passo muito tempo sem pintar determinada coisa, porque as rosas são o apelo principal, tanto nos projetos, encomendas, então... As rosas, elas têm um apelo muito grande, né? Então, eu pinto muito rosas, o tempo inteiro, praticamente. Então, vamos lá? Olha só. Agora, com o pincel 0, eu vou marcar ainda mais as áreas, olha só, de luz, vejam bem. Pincel 0. Se a internet cair, tá armando um chuvão aqui agora. Glória a Deus por isso, né? Que coisa boa. Mas se a internet cair, depois eu volto, tá bom? Marcando mais um pouquinho. Cada movimento, ó, cada movimento que a gente faz, cada coisa que você coloca a mais, vai definindo melhor, né? Eu vou colocar... Amy, tudo bem? Uma hora dessas eu pinto umas violetas, tá? Eu sempre gosto de estudar um pouquinho, antes de fazer uma coisa que eu nunca ensinei, eu gosto de estudar um pouquinho, sabe? Me dá um tempinho que um dia desse eu volto. Aí agora, a gente vai fazer as definições das flores. Eu tenho pétalas espalhadas. Vamos definir agora, tá? As flores. Olha o contorno. Dá para entender isso? Antes eu tinha pétalas espalhadas. Agora eu tenho flores, não é isso? Eu ia dar essa aula no meu grupo fechado, num projeto, num grupo de um módulo. Mas muita gente pede, sabe? E aí, falei, não, vou dar essa aulinha. Ai, só que flores não é flores se elas não tiverem, tá? Se elas não estiverem com miolim, tá? Você tá em BH ainda, Rita? Depois eu vou conversar com você lá no WhatsApp. Vamos lá. Não precisa ser um miolim pequeno não, tá? Porque não são hortênsias, tá? A hortênsia tem um miolim tão pequenininho, né? Eu falei que eu ia usar 5 cores, mas eu vou acrescentar um pouquinho de cor aqui, eu vou acrescentar o siena, tá? Essa tinta poderia estar numa textura melhor, tá bom, meninas? Meninos e meninas. Essa tinta poderia. Essa tinta amarelo limão minha tá muito ruim, a textura dela tá horrível. Vamos pegar o siena natural? Vamos sombrear. Vou conversar com você depois, Rita. Vamos sombrear.
Só batidinho, gente. Tô usando o pincel 0, ó. 42200 da Condor. Essa daqui, olha, eu vou colocar a sombra aqui, ó. Como se ela tivesse virado pra baixo, tá? E essa aqui, ó, batidinhos ela toda. E batidinhos nela toda. Nela toda não, na parte de baixo. Sépia. Pouquinho, tá? Menos do que o siena, porque uma cor não pode cobrir a outra. Se eu coloco o sépia aqui e cubro o siena, que diferença faz então colocar o siena, tá? É esse degradê que transforma tudo também, tá? Vamos iluminar com o branquinho. Ó, só um branquinho aqui no amarelo, e às vezes a gente acha que não faz diferença, mas olha só como que faz diferença, olha. Aqui não, porque elas estão viradas pra baixo, tá? O miolinho delas, ó, quer ver? Eu vou fazer elas virarem pra baixo aqui, mais legalzinho ainda. Quina do pincel, ó. Fazer elas virarem assim pra baixo, ó. Não pode pôr muita luz aqui não, tá? Até misturei um pouquinho aqui, ó. Tá vendo como é que ela vira quando você coloca? Olha só. Aqui, ó. Tá vendo que o miolinho dela agora é como se ela tivesse... Deu pra entender esse virado pra baixo? É tipo assim, olha. Essas pétalazinhas aqui eu consigo ver bem. Essas aqui não. Essas aqui, olha, ela veio... Ficou aqui bem em cima do miolinho aqui, olha. Né? Então, eu vejo... Parte dela eu vejo, a outra parte é mais escurinha mesmo. Por quê? Porque ela tá lá de baixo também, né? Então... O olhar da gente, Ana, obrigada. O olhar da gente, ele vai ficando treinado, sabe? Não é assim, às vezes, de primeira, que a gente consegue ver as coisas como elas... o meu olhar, né, é diferente do seu, talvez. Eu lembro, gente, uma vez que, a respeito de gotinhas... Eu não conseguia, sabe, entender por que aquilo é uma gota. Eu não conseguia ver uma gota. O dia que o meu olhar viu a gota, a mesma gota que antes eu não conseguia ver, foi incrível. Eu vejo claramente, então, às vezes o olhar precisa ser treinado. Essa coisa de luz, de sombra, o que tá pra baixo, o que tá pra cima, tá? Então, tem que estar treinadinho. Mas tudo dá certo, tá? Olha só, quando eu coloco aqui, olha, a sombra aqui, ó, tá vendo? Aí ela parece mais ainda voltada pra baixo, esse movimento aqui, ó, voltou pra baixo. Isso aqui nada, tá? Isso aqui é uma área onde possivelmente existem flores lá de baixo, lá do outro lado, tá? Então, aqui agora, olha só, para você enfeitar mais ainda o seu trabalhinho, você não deixa as flores só aqui, não. Faz assim, olha. Olha só. Olha a tinta cruzadinha, tá? A tinta tá cruzadinha, foi, ó, pincelada assim, dessa forma, né? Sem alisar em volta, tá? Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Com o azul, tô trabalhando com o azul hortênsia, tá? Vai fazendo, vai construindo devagar, tá? O olhar, o bom gosto. O que é bom gosto? Bom gosto é uma coisa muito relativa. Às vezes eu gosto de uma coisa e você não. Mas existem coisas, gente, que assim, na pintura, eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Menos é mais, tá?
menos é mais. A menos que você tenha uma proposta de uma pintura mais, não grosseira, mas colorida, digamos assim. Mas nem porque ela é colorida, ela precisa tirar dela a delicadeza. Ela pode ser colorida e delicada, né? Então, vamos colocar aqui. Não significa que porque eu coloquei duas aqui, eu tenha que colocar duas desse lado, tá? Por favor. Vamos lá. E vocês observaram que eu nem coloquei clareador. Por que que eu não coloquei? Porque aqui nós já temos clareador e ele tá úmido ainda. Meu tecido tá úmido ainda. E olha só, existe uma diferença de cor entre essas que eu fiz em cima de um verde já pré-colocado e essas em cima do azul. E essa é a beleza, tá? Isso é legal. Essa diferença de cor, tá? Dentro de um mesmo motivo, porque é como eu falei, é isso que acontece naturalmente. Na natureza é assim, né? E às vezes os elementos, eles recebem influência de luz e de sombra, ou de outras cores, que estão ali por perto, né? O exemplo disso é, por exemplo, eu tenho um prato aqui. Ele tá em pé, e logo assim, e esse prato é branco, né? E logo assim na frente tem uma maçã que é vermelha. Qual que é a influência dessa maçã vermelha naquele prato branco, principalmente se ele for vitrificado? Eu vou ter um tonzinho vermelho ali, não vou ter o reflexo? Então, as coisas, elas recebem influência de sombra, de luz e de outras cores, tá? Então, é por isso que a gente não tem, mas ela tá pintando em cima do tom que ela já colocou. Legal isso. Só uma aqui desse lado, tá? Aí eu venho com o branco, fazendo o mesmo processo, tá? Eu quero colocar pouco branco agora, tá? Só mesmo, quero colocar bem pouquinho. Mesmo processo, tá? Tô caladinha porque tô fazendo a mesma coisa. Tô marcando, ó, áreas mais iluminadinhas. Ou áreas em que eu quero dar mais volume. E quando a gente vai colocando devagar a tinta, quando você vai colocando devagarinho, em poucas quantidades, você não erra. É mais fácil você ter que colocar mais tinta, tá? Do que você ter que tirar. Tirar a tinta é complicado, viu? Veja bem. Contorno, que também não é um contorno assim, ai, super contornado, ó. Maria da Luz, boa tarde para você também. Azul marinho, porque eu quero essa parte aqui, ó, contornada de azul marinho. Posso brincar, gente, vocês estão entendendo isso, né? Posso brincar, não preciso ficar dentro dessa, obrigada, Holmes, dentro dessas cores aqui, posso fazer muita brincadeirinha aqui, tá? Gostaria muito que vocês tentassem, sem risco, sem nada,
Porque essa é uma pintura que, se você joga o risco, você não cria em cima dela seu próprio risco, sua própria, o seu próprio arranjo, sabe? E o mais legal, olha só, vamos supor que você queira um arranjo de canto. É só você riscar o canto e trabalhar em cima desse risco, dessa cantoneira. Esse mesmo trabalho, mas em cima do risco, fica muito bom, tá? Ó, aqui, quando seca isso tudo aqui, quando seca, tá? Não é o caso aqui, não secou, mas eu vou fazer isso. Quando seca, você pega um pincel, a quina do pincel, olha só, no meio de cada pétalazinha que é iluminada, no meio de cada pétala que é iluminada, você dá uma pinceladinha, olha. Só no meio, tá? Isso faz com que ela cresça, engorde. O meio dela vai ficar abauladinho. Mas é legal mesmo é quando a tinta já secou, tá? Essa é uma parte que a gente chama de luz seca, né? Que eu acho que fica muito bacana. Mas aqui já dá pra vocês terem uma ideia, né? De como que engorda, olha. Cada vez que eu coloco o branco, né? Cada vez que eu coloco o branco, ela dá aquela diferença, né? Todo detalhe que você vai colocando, né? Vai dando aquela diferencinha que você, só no final da sua pintura, você olha de longe assim e fala, caramba, isso ficou lindo. É muito prazer, né? Então tá, então agora, isso mesmo, Áurea, isso mesmo, não precisa seguir o mestre. Gente, isso que a gente faz, sabe, é legal como orientação, como mostrando a forma que a gente faz. Nós não temos a verdade absoluta, né? Ah, é assim que faz. Não, gente, é assim que eu faço, tá entendendo? Que eu faço. Tem N maneiras, olha só, tô trabalhando aqui, olha, um tonzinho de verde um pouquinho diferente, tá? Eu coloquei um pouquinho de... Você lembra que eu fiz aquela mistura de sépia com azul... com azul hortênsia. Coloquei um pouquinho de azul marinho aqui, tá? Coloquei um pouquinho de azul marinho, olha só. Porque eu quero aqui em alguns lugares colocar umas folhinhas mais verdes, tá? Né? E assim, é só você... Poderia ser sépia também, mas eu quis colocar aqui um tonzinho de azul mais... menos marrom. Então, ó. Toda vez que você acrescenta alguma coisa, você enriquece. Só tem que ter cuidado, né? Pra não pôr demais, né? Não ficou bonitinho? Então, eu transmito calma. Às vezes eu estou uma pilha, né? De ansiedade. Quem de nós hoje não sofre com ansiedade? E o que me salva é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, pintando. A pintura é um negócio, gente, que... num primeiro momento, você precisa estudar, tá certo? Num primeiro momento, você tem que estudar para você começar a fazer suas coisinhas. Estudar não é copiar, estudar é entender. Então, tem que ficar muito claro, estudar não é copiar. Não tenta copiar meu arranjo. Pega toda a informação que eu te dei aqui e cria o seu. Isso é aprender, tá? Isso é aprender. Obrigada. Eu faria mais lives se eu tivesse mais tempo, mas o tempo é muito curto. Muito curto. Então, vamos imaginar isso aqui numa barra de lençol ou na barra de uma fronha? Vamos começar a imaginar isso aqui num kit de guardanapos bem delicadinho, assim, bem do ladinho, só uma quinazinha assim, né? Fica uma coisa bem bacana, muito bacana. Ô, Ana, então, esse negócio de ser muito elétrica, de ser muito... essa ansiedade, a gente tá vivendo num mundo em que tudo acontece muito rápido e a cada dia que passa a gente vai ficando mais e mais elétrico, como você disse. E a minha proposta sempre, eu trabalho numa ONG, e a minha proposta para as minhas alunas lá na ONG, eu trabalho com idoso,
Eu trabalho com a terceira idade. Eu sempre falo para eles assim, que nós estamos precisando desacelerar. Essa forma de viver, ela não é saudável. Essa forma de viver aceleradamente. Como é que a gente desacelera num mundo louco? Isso é individual, né? Porque cada um tem uma vida diferente, mas uma coisa eu posso dizer, nós precisamos achar tempo para nós, a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, né? Não adianta você, infelizmente, é um trabalho que a gente faz. A pintura ajuda muito, o bordado, gente, o ajur é uma coisa, é uma terapia, é uma delícia sentar para fazer ajur. Silvana Oliveira, tenho projetos, não projeto desse aqui, né? Mas eu trabalho com projetos, com módulos, tá? Quem tiver interesse, gente, pode me procurar, né? O meu telefone, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Vou deixar aqui, né? Porque isso também é uma forma, né? De essa coisa da gente vem dar aula assim pra vocês, né? A gente é bonzinho, a gente gosta de ajudar. Mas a gente também tem, eu não minto isso, eu não minto, né? A gente tem o interesse também de vender cursos e tudo mais, né? Mas antes de tudo é muito bom dar aula, é muito bom, tá? 31 9 7569 1853. 31 9 7569 1853. Ô, Luciana, eu tenho um grupo que chama Bordadinhos da Sol, tá? Bordadinhos da Sol é gratuito. É só vocês clicarem aí na caixa de texto do Facebook e colocar Bordadinhos da Sol. Vai aparecer o grupo e você pede para entrar. Não é um grupo aberto, mas é gratuito, tá bom? Pode entrar lá. Eu não ensino muita coisa lá, não. É que quando eu comecei a fazer o ajur, as pessoas gostaram muito e me pediam para ensinar. E eu ensinei o básico lá, tá? Um basicão lá e ajudou algumas pessoas. Mas o grupo continua lá, tá? Eu só não posto praticamente nada lá, gente, porque eu não tenho tempo, sabe? Mas pode entrar lá, viu, Lu? Bordadinhos da Sol, pode pedir para entrar que eu abro o acesso para você, tá bom? Então tá bom, gente, um abraço para vocês, muito obrigada por estarem aqui, pelos comentários carinhosos, tá? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.